Saudações, graça e paz, e mais uma vez aqui, com a palavra do Senhor Jesus, que é ela que nos edifica todos os dias, que é ela, que nos faz nós, vencedores. Então, hoje eu venho falar sobre propósitos e processos. Então, nós vamos entender o que é propósitos e também o que é processo, não é verdade? E então eu vou meditar em Gênesis, do capítulo 37, do versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do caminho. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodearam e se inclinaram diante do meu molho. O que diz a palavra do Senhor Jesus? Continuando com o texto. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós. Tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras edificantes. Então, versículo 9 diz assim: teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: e eis que tive ainda outro sonho. E vi que o céu e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contando ao seu pai os seus irmãos, repreendeu, o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tivesse? Porventura vivemos, eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra. Então seus irmãos, pois, o invejaram. Até aqui, com esta palavra, porque daqui nós podemos tirar muitas coisas, uma pregação inteira. Então, o que acontece? A mãe de José era Raquel. Vou começar, pelo início da história. E a mãe, ou seja, o pai de José não podia, ter filhos, não poderia engravidar sua mulher. E tinha dias em que aquela mulher, sonhava, em ter filhos, sabia que não podia, por conta do seu marido. E por isso, havia dias que ela desejava morrer. Só que o que acontece? Deus mudou o processo daquela mulher. Deus mudou o processo daquela mulher. Deus olhou, para os sentimentos daquela mulher bem de perto. E vamos continuando com a história. José não só foi um filho, mas José foi um filho especial. E quando José, começou na sua história de menino, quando José começa a contar os sonhos para os seus irmãos, ele começa a contar os sonhos para os seus irmãos. E quando foi um dia, algum deles, meditou em matar o menino José, aí o outro falou: não é preciso isso, e tiveram a ousadia, de jogar José dentro de uma cisterna. Eu creio que naquele tempo, aquela cisterna poderia não ter água, mas aquela cisterna, ela era uma cisterna funda. E jogaram, José ali dentro daquela cisterna. Agora imagina, José dentro de uma cisterna bem funda, não é verdade? Se nós for olhar para nossa situação. Só que o que acontece? Às vezes nós se perguntamos: por que as lutas? Por que tudo isso na minha vida? Mas quando Deus te dá algo difícil, é porque Deus está te preparando. Deus está te preparando em um ato de fé, em um ato de mais responsabilidade. Porque já ali, Jesus preparava José. E uma coisa que eu quero meditar, sobre os sonhos que José contava, ou seja, contou para os seus irmãos. Nem todo mundo está preparado para viver os nossos sonhos.
uma coisa que você tem que colocar no seu coração. Nem todo mundo está preparado, né, para viver os seus sonhos juntos com você. Nem todo mundo está preparado para sentar na mesa com você. Então, uma coisa você pode ter certeza: muito cuidado com quem você conversa, muito cuidado com quem você coloca, né, a sua diante, a sua destra, na sua mesa com você. Porque nem todo mundo que diz que é amigo, nem todo mundo que diz que é com você, né? Porque isso veio já desde os princípios do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos trouxe essa história para nos mostrar que nós não devemos, né, confiar em todos, porque nem todos, né, vai curtir a sua felicidade. Vai ter pessoas que vai rir de você, que vai chegar para você e vai dizer: nossa, mas esse aí não é nada, essa daí não é nada. Quem que não, né, muitas das vezes não dá nada por você, mas Deus olha você e te vê como um fruto, um grande fruto. E o que aconteceu, né? Aqueles irmãos venderam José como escravo, né? José, ele foi parar na casa de Potifar. Olha o quanto Deus preparou José, né? Eu praticamente digo que José esteve na cova dos leões, que foi quando os irmãos de José jogaram ele ali no fundo do poço, né? Mas ali o Senhor Jesus Cristo já preparava ele, né, para ser um vencedor. Porque lá na casa de Potifar, José foi tentado. Mas uma coisa interessante é que José, ele tinha uma fidelidade tão grande com o Senhor Jesus. Ele era fiel, né? E é isso que falta nos dias de hoje: obediência. A causa dos maiores pecados da nossa vida é a falta de obediência ao Senhor Jesus, né? Existiu, né, as amarras do inimigo, as tentações, né, do inimigo. Ele foi fiel também com o seu patrão. E nós vemos que essa história é de José. Por mais que ele foi vendido, né, como escravo, José era especial para o Senhor Jesus. José, tudo que José fazia, ele era abençoado. Aonde José colocava a mão, José prosperava. Então, essa é a mensagem, né, que eu trago hoje, para que nós também venhamos a meditar nessa passagem. Meditar, né, no que José era, né, na obediência que José tinha. Porque a causa dos maiores pecados hoje é a falta de obediência ao Senhor Jesus. Então, hoje, como eu não pude, né, fazer lives, eu tentei fazer live por 2 vezes, mas a internet caiu, né, não teve como fazer lives. Mas assim, eu trago essa palavra para você, para mim também, né, que nos faz edificar todos os dias. Disso que nós precisamos de mais intimidade com o Senhor Jesus. Porque diante do teu propósito, existe também um processo. Você jamais vai conseguir viver o propósito sem antes passar pelo processo. Ainda que você vai para a boca dos leões, né? Deus apenas ele faz, né, como fez com José. Ele está te preparando para algo maior. Ele está preparando você para que você tenha mais resistência e resiliência, né, diante do Senhor Jesus. Você vive o processo, mas vai servir também para que você viva os propósitos do Senhor Jesus. Para quem acredita nos propósitos do Senhor Jesus, você consegue, né, ir além quando você se frutifica, quando você é fruto da casa do Senhor, quando você busca a vida do adorador de verdade. Não é fácil. Eu não busco só por minha vida, eu busco pela minha e pela vida dos outros. E isso é o fruto onde o Senhor nos prepara cada dia mais para vencer as adversidades da nossa vida, que são tão grandes. Mas o Senhor Jesus Cristo, também nós lembremos que o Senhor nos preparou para viver com o Senhor Jesus.
A preparação não é nossa, mas é do Senhor Jesus, aleluias.